Uma boa noite para todo mundo, tá? Estou super feliz com a presença de todos aqui. O nosso tema hoje, já abrindo o outubro em homenagem ao Outubro Rosa, e o nosso tema é Saúde da Mulher, tá? Eu vou chamar as nossas palestrantes de hoje, doutora Bruna Pitalunga, especialista em nutrologia, membro do Instituto de Medicina Funcional, IFM, Cleveland Clinic, Estados Unidos, ginecologista obstetra. Doutora Bruna. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite do Wesley para participar dessa conversa que a gente vai ter hoje. É uma conversa sobre o Outubro Rosa. Eu acho que essa, na verdade, era a grande pegada dessa palestra hoje. Só que eu vou voltar um pouquinho. Na verdade, todos os cânceres têm a mesma origem. E a origem é a falta de saúde. E quando a gente fala de saúde da mulher, a gente vai falar em dar saúde. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? E é mais ou menos assim que a gente vai começar. Vocês conhecem esse carro? Uma Ferrari. Sinônimo de força, potência, performance e, para quem tem perfeição. Esse carro tem 661 cavalos de potência. Custa R$1 milhão. Vocês conhecem essa outra máquina? É o corpo humano. A mesma potência, a mesma capacidade de performance, a mesma força. O corpo humano é tão incrível quanto uma Ferrari. E eu pergunto para vocês colocam gasolina adulterada na Ferrari? Vocês entraram na loja, se deram o trabalho de escolher o banco de couro, a cor, e vocês colocam gasolina adulterada? Sabendo que é adulterada? Por que a gente está fazendo isso com o nosso corpo humano? É isso que a gente tem que conversar. Tudo começa no mesmo lugar. É o que a gente coloca, é a nossa gasolina. E essa gasolina é a nossa comida. O que a gente colocou de gasolina hoje dentro do nosso carro? Da nossa Ferrari. Então a gente come. E do mesmo jeito que funciona com o carro, a nossa comida, ela vai entrar pela boca, a gente vai processar, ela vai entrar dentro do nosso corpo, vai ser absorvido e vai chegar dentro das nossas células. Só que aqui é uma gasolina aditivada e não uma gasolina adulterada. Uma outra parte muito importante é o que a gente consome de extras. Não só a nossa comida. Você tomou uma bebida alcoólica? Qual a frequência dessa bebida alcoólica? Fuma, toma anticoncepcional, medicamentos. O que você faz para cuidar do seu fígado? O fígado é o nosso principal órgão de detox. Tudo que nós colocamos dentro do nosso corpo, tudo passa pelo fígado. Ele é uma peneira gigante e seleciona o bom do ruim. E o ruim ele tem que colocar para dentro do intestino para a gente eliminar. O intestino é a nossa outra parte. É a absorção ou a eliminação. O que for bom, ele absorve. O que é ruim, ele elimina. Se você come brócolis, brócolis eu gosto, ele absorve. Se você come pizza, ele vai falar, pô, eu conheço um pedaço, eu conheço um outro pedaço, não estou gostando tanto assim. Todos os vegetais, frutas, legumes, o intestino reconhece como sendo do bem. Todo o resto, ele tem um trabalho para reconhecer se é do bem ou não. E esse trabalho, ao longo da nossa vida, deixa ele estressado e cansado. Se você come brócolis todo dia, ele fica feliz. Se você não come e põe um pedaço, por exemplo, de pizza, que é um exemplo que eu vou usar, porque é uma coisa muito comum, ele vai falar, não, chega, não quero mais. E ele começa a ficar cansado e estressado com isso. E quando isso acontece, ele perde aquele aspecto bonitinho de absorção, de velocidade, e começa a ficar bem achatadinha as células. Então a gente sai de um intestino que fica com as células altinhas, bem bonitinhas, que absorvem e começa a ficar liso, sem absorção nenhuma. Aí você come brócolis, ele absorve? Não. Então, apesar de tudo, se você de vez em quando come um vegetal, olha aqui,
Será que foi absorvido? Não. Isso é muito importante. Porque quando ele começa a ficar chateado, cansado, estressado, não aguenta mais aquela alimentação rica em produtos que ele não reconhece, ele começa a criar um espaço entre as células. Essas são as células intestinais. E aqui é a luz intestinal do que a gente come. Esses verdinhos são a nossa comida. Quando ele começa a ficar estressado, a comida começa a passar e entra direto na nossa corrente sanguínea. Só que uma coisa é o nosso corpo reconhecer um vegetal, outra coisa é o nosso corpo reconhecer um industrializado. Então, tudo que tem ingrediente, produto químico, lembra que a gente falou do fígado? O fígado ficou estressado, colocou isso dentro do intestino. O intestino não reconheceu. Aqui, ele começa a deixar passar. E na hora que ele deixa passar, é o que a gente tem como o princípio do câncer. Câncer nada mais é do que o resultado final de uma inflamação sistêmica. Nós passamos ao longo da nossa vida tendo comportamentos equivocados, alimentação equivocada e gerando uma resposta inflamatória errada. Então, aquelas pontinhos verdes que a gente viu no outro slide começam a entrar na corrente sanguínea. E quando chega na célula, a célula, que é o receptor final de todo o nosso combustível, já não recebe mais, não reconhece mais. Ela começa a ficar desnutrida. A pizza não tem vitamina B, não tem vitamina C, não tem mineral, não tem cálcio, não tem zinco, não tem selênio. Quando isso acontece e essa célula para de receber, ela está recebendo gasolina adulterada, ela começa a se modificar. Uma célula se modifica, daqui a pouco 5 células se modificam, daqui a pouco um tecido inteiro se modifica. E um tecido inteiro modificado é um câncer, que para uns pode ser na mama, para outros pode ser no intestino, para outros pode ser na tireoide, para outros pode ser na pele. O princípio é o mesmo, é a inflamação sistêmica que a gente deixou acontecer ao longo da nossa vida. Para a Sociedade Americana, de Câncer, o câncer pode ser prevenido. O câncer, ele não é um diagnóstico, eu nasci com essa mutação, vou ter. O câncer é prevenido de acordo com o estilo de vida da pessoa. Coma pelo menos 2,5 xícaras de vegetais e frutas por dia. Se a gente for contabilizar isso, o brasileiro acorda de manhã, come um pão francês, um pedaço de queijo, margarina, um copo de leite com café e açúcar. No lanche, um salgadinho com suco de caixinha. No almoço, 2 colheres de sopa de arroz, 2 colheres de sopa de feijão, farofa. Uma fatia de alface, quando come, uma fatia de tomate, uma fatia de pepino e olhe lá. E um pedaço de carne vermelha. Então a gente tem um baixo consumo de vegetal. Não adianta a gente falar em tratamento de câncer se a gente não está corrigindo a causa do nosso problema, que é essa daqui. Mantenha o seu peso. Seja fisicamente ativo. Vou falar para vocês a minha experiência. Hoje, vocês têm um aplicativo, os telefones têm um aplicativo que conta o número de passos que vocês dão por dia. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver isso. A Organização Mundial de Saúde recomenda que você dê 10 mil passos ao dia. A partir de hoje, eu quero que vocês contem quantos passos vocês dão. Eu comecei no meu consultório às 8 horas da manhã, saí às 5 do meu consultório, almocei e vim para cá. Antes de entrar aqui, meu aplicativo deu 358 passos hoje. Ou seja, uma pessoa que trabalha, que fica sentado, não caminha. Se você for dar 10 mil passos numa esteira, e se você tiver, é 1 hora e 10 minutos numa esteira 5 de velocidade. É tempo. Quem é que tem 1 hora para ficar em cima de uma esteira? Nós somos fisicamente inativos. Por isso o câncer aumenta todos os anos. Limite o tempo que você gasta sentado, deitado e assistindo TV. Óbvio. Caminhe, levante. Ficar em pé é melhor do que ficar sentado. Então, são pequenas coisas que a gente tem que modificar na nossa vida. Escolha grãos integrais. Se vai comer, evita o pão branco, coma um pão integral com muito cereal que você fica mastigando o tempo inteiro. Tem mais fibra, é mais saudável. Limite a quantidade de carne vermelha e processada. O brasileiro ingere pelo menos 2 refeições com carne vermelha hoje. É muito difícil a gente comer peixe e comer aves no geral. Então a carne vermelha ainda faz parte do nosso cardápio. Limitar a dose de álcool para 1 dose por dia. Eu até acho que eles são muito condescendentes, porque eu acho que não deve ser álcool nenhum, porque o álcool a gente trabalha demais o funcionamento hepático.
E não use tabaco sob qualquer forma, nem charuto, nem tabaco, nem cachimbo, nem nada, nem cigarro, nem nada disso. E esse médico é um médico americano, tive o prazer de conhecê-lo, ele é o CEO do Instituto de Medicina Funcional, e ele fala, o princípio da medicina funcional é exatamente encontrar a raiz dos problemas. Porque ter câncer, o problema não é fazer a quimioterapia, é entender por que você teve o câncer e não tratar a consequência. E ele fala isso nas palestras. O futuro do tratamento do câncer deve usar o entendimento da medicina sobre os mecanismos da doença. Devemos usar essa informação para criar equilíbrio fisiológico e metabólico e para projetar tratamentos que apoiem e aprimorem a fisiologia. O futuro do tratamento do câncer não consiste em encontrar o melhor coquetel de agentes quimioterápicos, a dose certa de radiação ou uma nova técnica cirúrgica, todos os quais ainda são importantes e continuarão a ser refinados, mas encontrar o caminho certo para personalizar o tratamento de acordo com os desequilíbrios individuais. Esse é o mais importante. Quem é a pessoa? O que levou ela a desenvolver o câncer? O que eu posso fazer para prevenir que esse câncer reapareça? O que eu posso prevenir para que a quimioterapia seja mais eficaz? Até isso hoje a gente consegue fazer corrigindo algumas coisas. Esse é o mais importante. E aí a gente pergunta, qual é o combustível que você colocou na sua Ferrari hoje? Esse é o melhor combustível aditivado que a gente pode colocar. Previne câncer, melhora a diabetes, diminui pressão arterial, tira paciente que tinha diabetes, que usava insulina, para de usar. Tudo isso é possível quando a gente melhora o combustível que coloca na Ferrari. Muito obrigada.